Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar dando uma olhada no contexto ali a respeito do centurião Cornélio, também a visão de Pedro também. E vamos ver num contexto geral aí a respeito deste cidadão Cornélio, um italiano ali, que era temente a Deus e Deus ali revela para Pedro para ir estar falando da palavra para ele também, ensinando também a respeito do batismo, e desce o Espírito Santo também no Cornélio, que é um homem ali de italiano. Então vamos estar olhando esse contexto aí neste capítulo 10 deste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 10 fala bem assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, ele tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes o que tudo tinha acontecido, enviou-os a Jope. Enfim, dá para entender que esse Cornélio teve uma visita ali de um anjo do Senhor, falando para ele ali que as ofertas dele que ele fazia, enfim, chegaram ao altar de Deus. Então vamos ver o contexto deste assunto a respeito desse Cornélio. Vale lembrar que hoje tem pessoas que são muito boazinha, muito certinha, enfim, dão muitas esmolas, enfim, mas ainda não são batizadas. Enfim, como tem um exemplo este Cornélio aí, ele era um homem bom, justo, mas ele não era nascido da água do Espírito, e o Espírito Santo de Deus não tinha descido sobre ele, como a gente vai ver no contexto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles vigiavam e se aproximavam da cidade, viajavam, e aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante ao grande lençol que descia à terra, preso pelos quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mata e coma. Agora a gente vai ver que Pedro também tem uma revelação a respeito dos gentios. Como nós vimos lá que o Senhor fala para Pedro: Olha, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vale lembrar que eu penso assim comigo que aquela questão de Pedro se inicia aqui também, porque Pedro foi o único camarada também que pregou para um gentio no começo do ministério dele. Se a gente analisarmos ali, nem Paulo foi o primeiro foi Pedro, como a gente via nas escrituras. Ele que levou ali para os italianos, ali como a gente viu, a mensagem de Deus, batizando eles e explicando quem era Jesus. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Enfim, ele estava falando de pessoas, dá para entender aqui. E Pedro vai ter essa revelação que Deus estava falando de pessoas. Isso aconteceu 3 vezes, e seguindo, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Quando perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse:
Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Repetindo, respeitado por todo o povo judeu, um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. Enfim, dá para entender que Pedro ali era muito hospitaleiro também, estava na casa do Simão, curtidor de couro, e hospedou os 3 homens ali que vieram para estar levando ele junto com ele. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro foi entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Dá para entender aqui a simplicidade de Pedro ali. Pedro foi muito simples e correto na questão de adoração. Ele falou: Olha, eu sou homem igual você, não tem como você ficar me adorando aí. E hoje pessoas gostam de ser adorado igual a Deus. Enfim, Pedro ali dá para ver a humildade dele ali, falar: Olha, eu sou homem igual a você. Só vim estar transmitindo a palavra de Deus aqui para você, mas nós somos iguais. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Eles disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Enfim, Pedro entendeu que aquela visão que ele teve dos quadrúpedes ali, aqueles répteis, estava se tratando de pessoas, e o Senhor mesmo fala que o Senhor purificou todas as coisas. E quando Cristo foi levantado do madeiro, ele atraiu todos a ele. Enfim, aqui começa também o ministério dos gentios também. Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Enfim, Cornélio ali sabia que se o Senhor mandou buscar Pedro, ele vai ter detalhes para contar para nós. Então vamos ouvi-los ele. Quanto é que até o próprio Cornélio convidou até os parentes deles ali mais íntimos para escutar o que o Senhor tinha para falar para eles através de Pedro. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Enfim, Pedro ali começa a pregar a respeito de Jesus. A mensagem que ele vai trazendo ali, dá para entender, para os italianos era de Cristo. Ele falou: olha, Cristo aí é o Senhor de todos aí. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez o que ele fosse visto
não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Pedro ali foi muito reto nas palavras dele, falando de Cristo, falando da morte e ressurreição dele e falando que tudo está na mão de Cristo ali, e tanto que Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos, como ele fala. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Vale lembrar que aí tudo no mesmo contexto, eu começo a imaginar esse cenário ali, Pedro pregando para eles, eles recebendo o Espírito Santo, e depois Pedro falando: olha, nós não podemos negar a água para esses homens aí, eles receberam do Espírito Santo também, enfim, e está batizando eles ali em nome de Jesus. Vale lembrar que a palavra aqui que ele fala que é em nome de Jesus que são batizados. Hoje a gente sabe que o nosso Pai é Jeová, o nosso Deus é o Shaddai, enfim, sabemos que o Filho é Cristo Jesus e o Espírito Santo. Enfim, hoje tem o batismo é falado nessa questão também. Eu já vi um irmão também comentando um dia no batismo, como a gente vê falando de em nome de Jesus, e muitas pessoas batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nem explicam quem é o Pai e nem quem é o Filho, só falam desta forma. Enfim, vale lembrar que aqui ele fala de Jesus, mas quando for batizado, se for possível, está aí falando: olha, tem um Deus, o nosso Jeová, nosso El Shaddai, e tem o Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo é nesses que nós estamos te batizando. Enfim, como a própria Escritura vai testemunhando desses três até o final dela. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!